Bem, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo não vai ser um vídeo, acredito que engraçado, e vai ser um vídeo muito longo. Esse vai ser um vídeo totalmente voltado ao último filme do Super-Homem, que foi lançado agora no dia 12, que é o Man of Steel, o Homem de Aço, tradução em inglês. O que acontece? O filme anterior, que foi Superman, Super-Homem, o Retorno, ele foi castigado pelas críticas, por mais que o diretor tentou dar continuidade a, aos filmes de 1978, 79, se não me engano, foi com o ator Christopher Reeve, né, que todos sabem que da longa história dele, que ele caiu de um cavalo e fraturou a coluna e passou a ficar tetraplégico. E todos quando assistem esses filmes com esse ator, né, então, ele ficou praticamente ficcionado ao personagem, tanto é que quando ele fazia outros filmes ninguém mais via o personagem o personagem do filme em si, mas sim o Super-Homem fazendo outra coisa. Então ficou algo bem maçante para ele até. A que ponto eu tô querendo chegar? Não é viável, né, nos tempos de hoje, você manter uma cultura de até décadas. Por que eu estou dizendo isso? O diretor ele pecou muito porque ficou um filme muito. Por mais que ele tenha tentado recuperar a nostalgia, ficou um filme chato, ficou um filme maçante. Na época, por eu ser fã do Super-Homem, eu não enxerguei isso. Porque pra mim na época tava bom. Pô, até que enfim, né? Um filme do Super-Homem e tal. Tanto é que eu fui no cinema, acho que assisti duas ou três vezes, não lembro bem. E dá um impasse de valores. E a crítica ficou muito em cima do diretor. Eu vou dar uma olhada aqui na internet, esqueci o nome do diretor. Aqui é diretor do filme Superman, o retorno. É o Brian Singer. Brian Singer. E ele tem um baita gabarito, velho. Ele foi diretor dos X-Men, da trilogia dos X-Men. E desse último filme que saiu agora do João Pé de Feijão, seria Jack, o Caçador de Gigantes, né? Seria uma versão mais, assim, mais aventureira do João Pé de Feijão. Enfim, para não perder meu foco. Desculpa, tô tomando meu pré-treino aqui pra ir treinar daqui a pouco. Então, para não perder meu foco, o que esse diretor, que inclusive o nome dele é Zack Snyder, esse diretor do Man of Steel, o gabarito dele é excelente, cara. Ele foi diretor do filme A Volta dos Mortos Vivos de 2004. Eu vou estar passando a capa para vocês aí. Ele foi diretor do Watchmen, muito bom.
personagens em quadrinho, uma, é, uma história, um segmento de quadrinho, de HQ. Esse filme é muito bom, esse Watchmen. Eu não conheço muito sobre os personagens no quadrinho, então não posso dar nenhuma crítica referente ao filme. Mas, meu, foi muito bom o filme, eu gostei muito. Foi diretor dos 300, né? Foi diretor daquele filme das corujas lá, que é A Lenda do Guardião. Que eu queria muito assistir esse filme, até agora eu não assisti. Isso é um pecado. Uma pessoa que assiste filme com muita frequência, que nem eu. Sucker Punk, muito bom, é uma loirinha lá que eu não vou entrar em detalhes. Eu assisti esse filme, mas tem muitas cenas de ação. Mas é um. Você tem um lado muito. Como pode-se dizer? Muito mental, trabalha muito a mente esse filme, então você tem que ficar muito ligado no filme. E Man of Steel, né? Aqui pela pós Sucker Punk, que inclusive é o período que, quando foi divulgado o lançamento do filme de Super-Homem, foi o grau de espera que eu tive, em torno de 2 anos do filme. E em 2014 parece que vai sair mais uma do 300 aí, que é Rise of Empire. Eu não sei a tradução, não busquei saber, mas enfim, o foco não é esse. E o que acontece? Esse diretor, esse Zack, com intimidade dizendo, ele é muito visionário pelos filmes dele, né, que eu vi, vamos dizer, uma grande parcela. Ele é muito visionário. O que acontece? Eu vou botar meu ponto de vista. Esse ponto de vista meu passou a existir quando teve os novos 52, que é uma edição dos HQ da DC, que, entre aspas, atualizou todos os personagens. E Super-Homem também entrou nesse meio. O que acontece? Eu vou mostrar nas imagens aí logo após. Vou mostrar agora o grau da história do Super-Homem. Houve mudanças. Ou seja, ele se torna, né, um repórter estagiário de um outro jornal, não diretamente do Planeta Diário. Ele se torna repórter oficial desse jornal. Eu não lembro agora qual é o nome. Aí ele passa a utilizar o símbolo da família El, que significa esperança. Isso não é um. Seria um S nas décadas de quando ele foi criado. Que quando. Que o Superman foi criado na década de 30. E pela história da criação dele, quem faz o uniforme dele é a mãe adotiva dele, né? E o que acontece? Ele sabe que esse símbolo é símbolo da família El, que ele tem um pouco do conhecimento da história kryptoniana dele. Tanto é pelo símbolo que a capa vem com ele na nave, né? E ele leva para uma gráfica e pede para estampar 30 camisetas com esse símbolo, nessa cor. Aí o tiozinho que estampa ainda fala assim: mas qual a cor das camisetas? Aí ele, eu gosto de azul. Ele falou assim: mas 30 azul eu não vou ter, eu vou estar mesclando com vermelho e branca, pode ser? Ele, tudo bem, pode ser. Tanto é que em algumas histórias do quadrinho ele aparece com uma camiseta branca com esse símbolo e aparece com uma camiseta vermelha também. Muito bom. Aí o que acontece? Ele utiliza uma calça jeans, um tipo de um coturno e a camiseta e a capa.
E a capa, ela, por ser um tecido kryptoniano, ela é indestrutível. Aí com uma luta, numa edição com uma luta com o Brainiac, que ele, logo após, ele adota a nave do Brainiac como a Fortaleza da Solidão, por ter muitas conteúdo histórico do povo Krypton, e ele passa a falar kryptoniano após ele ter o controle da nave. A roupa dele, a roupa que eu disse anteriormente, fica toda surrada. Ele vê um uniforme kryptoniano branco. Ele vê que é da cultura dele, né, de Krypton. Aí ele retira a, a roupa, coloca esse uniforme branco. E quando ele coloca a capa, que é codificada com, vamos dizer assim, a história da família dele, codificada com o símbolo El, aí adota aquele uniforme que vocês veem no filme. Mas só que no filme não é assim que acontece. O que acontece? Perdão, arrotei. O que acontece no filme? Já contando um pouco das edições. Você não pode dar seguimento à cultura, que nem eu falei anteriormente. Estamos em constante mudança, em constante mudanças de hábito, enfim. O que acontece? Você não pode do da década de 30, a década de 40 e a década de 50, houve umas mudanças drásticas no uniforme, na história. Eu tenho uma edição especial aí do primeiro quadrinho do Super-Homem, que é aquele que ele levanta aquele carro verde na capa. Como alguns fãs de HQ sabem, os poderes dele são totalmente limitados. Ele não voa, ele salta, ele não tem visão de raio-x. Ou mito, ele tem visão de raio-x, ele não tem a visão de calor, entendeu? Não tem o super, não é utilizado o sopro, enfim. E tem aquele segmento, né, de que o planeta está sendo, o planeta natal dele está sendo destruído. O pai dele é questionado referente à previsão que ele teve do destino cruel do planeta. Aí a nave que ele utiliza para colocar o Kal-El, que no caso é o Super-Homem, o nome kryptoniano dele, na nave, é um protótipo, né? Quando ele cai aqui na Terra, a nave é destruída, a nave ela se destrói, porém a criança já tem as células modificadas pelo raio do sol. Para quem não sabe, os poderes do Super-Homem vêm do nosso Sol, pela radiação do Sol amarelo. Uma coisa que eu gostei no filme, que eles comentam muito que o Sol do planeta Terra é um Sol jovem. Por quê? Eu vou explicar um pouco dessa situação. Para quem conhece um pouco sobre planetas, né, enfim, espaço, antigamente era na geografia que eles estudavam muito planeta, agora tem outro segmento, né? Seria, não sei se seria astrologia quando é de signo, eu não sei. Mas enfim, quem assistiu muito Discovery Channel sabe que o planeta, a estrela jovem, como o Sol, por exemplo, que foi o que eles comentavam muito, é esse padrão que a gente vê hoje. É um Sol amarelo, tal, radiante. O Sol, quando ele passa por anos e anos, trilhões de anos, enfim, ele vai se modificando. Ele começa a se dilatar, muda a sua radiação e muda a sua cor também. O Sol de Krypton é vermelho, é um Sol velho.
entendeu? O que acontece, para quem sabe um pouquinho disso, é um sol que já está, entre aspas, assim, à beira de se explodir. Quando ele chega no grau do sol vermelho, ele fica gigantesco, ele fica muito, muito maior do que o nosso sol que nós conhecemos, e ele explode, acredito eu, que é um pouco que eu lembro, né? Aí eles comentavam muito isso no filme, tá? Não, o Sol do planeta Terra é um Sol mais jovem. Isso me chamou minha atenção. O que acontece? O... Voltando a mudanças de cultura. Então, ninguém pode achar assim, na minha opinião, o filme ele distorce muito a história que conhecemos, principalmente para os fãs de HQ. Porque, meu, é impossível você manter uma cultura da década de 30 até os tempos de hoje. Daquele tempo até o período que eu comecei a acompanhar HQ, mudou muita coisa, muita coisa. A história do Superman foi renovada várias vezes. Várias vezes. E o que acontece? Você não pode ficar naquela ideia maçante, você tem que acompanhar as mudanças. O que eu fiz quando comecei a ler quadrinho? Eu acompanhava a minha época, nas edições da minha época, e ia nas lojas de sebo comprar as revistas antigas para saber das mudanças. Tanto é que se uma pessoa vinha para mim perguntar tudo do Super-Homem, a trajetória do HQ, eu vou saber responder por causa desse meu interesse. Aí que acontece? Esse diretor, ele foi visionário. Ele não seguiu uma cultura do que nós conhecemos. Ele seguiu o padrão de que como realmente seria se o Super-Homem tivesse caído assim, vamos se dizer assim, numa realidade paralela, como se fosse a nossa realidade, entendeu? Eu consegui captar isso desse diretor e o filme ficou ótimo. Na minha opinião, que o filme ficou muito bom mesmo, comparado ao do Retorno, comparado ao do Christopher Reeve, do filme do Superman, ou filme, que foi o primeiro. Cara, passa na sessão da tarde, toma a atenção de todo mundo assiste. Mas é um grau de cultura diferente. A gente passa por outras situações, a gente tem outras tecnologias, a coisa mudou muito. As coisas mudaram drasticamente. Por quê? O filme ele dá esse segmento, ele segue no tempo padrão, porém há cortes que ele vai colocando, vai encaixando assim um pouco da criação do Clark, o que ele passou na infância para se adaptar mostra que os poderes dele começam a despertar na infância, sendo que em edições de anteriores de HQ já diz que começou a ser na pré-adolescência, onde dá o segmento do Superboy. Smallville, eu detesto Smallville porque o Smallville ele distorce a história do Super-Homem de uma tal forma que quem é fã mesmo do Super-Homem, como eu já conheço, que tem fã que gosta do Smallville, mas eu falo na lata, eu falo, o Smallville é até legalzinho, tal, ele tem um conteúdo atraente, mas só que distorce muito a história do Super-Homem, isso quebra as pernas. O que o segmento do filme deu a distorção, mas foi uma distorção necessária. A do Smallville também foi necessária para poder atrair o público, mas foi muito gritante. Que nem todo mundo sabe que o pai biológico, o pai
adotivo do Super-Homem morre primeiro do que a Marta. Tem edições especiais que os dois estão mortos, que a Marta Kent e o Jonathan Kent estão mortos, que são os pais adotivos. Agora, o segmento maior da cultura da história do Super-Homem é que o pai adotivo dele morre de infarto. No filme, ele morre com um furacão. Como? Mas como? Eles estavam deslocando com o veículo, aí o furacão inicia, aí todo mundo sai, foge. Aí o cachorro dele ficou. Aí do pai dele começou a ajudar algumas pessoas, tal. Aí ele foi tirar o cachorro dele. Não, Clark, vai com a sua mãe, vai para debaixo da ponte, do viaduto, que eu vou pegar o cachorro. Aí ele vai pegar o cachorro, o pé dele prende no... O pé dele prende no... Um carro cai por cima do carro dele lá, prende o pé dele. Aí ele não consegue sair. Aí ele tenta ir lá, a mãe dele vai segurando ele, não, não. Aí o carro sai. De alguma forma lá o furacão tira o carro de cima do carro dele, até então todo mundo vê, pô, ele vai ficar vivo. Que ele sai do carro junto com o cachorro sai correndo e tal. Aí ele não consegue andar, o pé dele tipo quebrou, coisa do gênero. Aí o Clark vai pra querer salvar ele, aí ele faz assim com a mão, não. Fica tal, porque pra guardar o segredo dele, que ele poderia correr, né, rápido, grudar o pai dele lá e vir rápido e já era. Mas não, o pai dele se sacrificou para manter o segredo dele. O segredo dele é salvo. E ele grita, chora, enfim. É assim que o pai dele morre no filme. Porém, morre, né? Porque, assim, não importa o... Assim, importa, assim, um pouco que, tá, era pra ter morrido de ataque cardíaco, mas morreu com furacão. Mas todo mundo sabe como ele morreu. Todo mundo sabe a história do Super-Homem. Pronto. Que ele vem do planeta Krypton que está sendo condenado, cai aqui na Terra, tal, tudo bem, parará, periri, pororó. Todo mundo sabe a história. Porém, as modificações que o diretor fez no filme foi muito necessário para a adaptação do nosso tempo. Muito necessário, eu achei. Que mostra quando o filme começa, tanto é que as mudanças são tão assim expressantes que quando o filme começa, a DC não tá seguindo, não tá dando aquele segmento que a Marvel faz quando o filme do mundo Marvel começa. Que passa as páginas do quadrinho lá, daí aparece assim, o nome Marvel tal, que nem a DC tava fazendo também. Ele começou de uma forma muito sinistra tal, mostrou só a DC assim, em forma de metal, pedra, sei lá, e deu segmento no filme, começando com o Jor-El na Assembleia, dele falando que foi tirado muitos recursos do planeta, da estratosfera do planeta, e isso condenou o planeta. O planeta está entrando em colapso, uma coisa, entre aspas, né? O planeta vai explodir. E a Assembleia não, não aceitou, né? Porque a Assembleia não aceitou o argumento dele, porque eles botaram fé também num projeto que os kryptonianos fizeram de acharem planetas para se populacionar. O que acontece? Nenhum dos kryptonianos se adaptaram aos planetas, nem os que vieram aqui na Terra, que antes do Kal-El veio os kryptonianos aqui, porém houve um colapso, não sei muito bem, não consegui acompanhar o raciocínio, que a nave deles caíram no Polo Norte, enfim, morreram todos. Achei estranho, mas foi favorável. No final,
No final das contas, a nave que veio pra cá se tornou a Fortaleza da Solidão pro Kal-El, pro Superman. E foi ele achando uma dessas naves que ele veio com ele uma chavinha. E quando ele utilizou essa chavinha na nave que ele encontrou, aí veio vamos dizer assim, uma vida artificial do pai dele, do Jor-El, que nem no filme da década de 70, que começa a explicar as coisas para ele, porém é uma consciência mais viva. Seria tipo assim, uma pessoa preservar a sua consciência em um computador. Em forma de holograma ele veio e passou a passar instruções pro Kal-El. Quando ele mostra o uniforme kryptoniano da família El, com o símbolo esperança, enfim. E uma mudança aberrante também é que a Lois Lane conhece ele como Clark, devido assim, ele se tornou uma pessoa meia com a cabeça vaga referente ao que ele teria que fazer da vida dele com a pós-morte do pai dele. Aí ele começou a tipo viajar, tentando se encontrar, entendeu? Aí nesses que ele viajava, tentava se encontrar, ele sempre acabava salvando alguém, tipo ele se exponhava um pouco. Aí isso ficou um rastro. Aí a Lois estava nas bases onde foi encontrada essa nave e conversar passou a conversar com os generais, enfim. E ele tava lá, ele se encontrou lá. De alguma forma ele teve conhecimento da nave lá, independente de ser kryptoniano ou não, ele não sabia. E perdão. E ele encontrou a nave lá. E a Lois, fotografando, viu ele indo pra nave. Aí ela o seguiu. Um sistema de defesa da nave atacou ela. Aí ele usou a visão de calor. Ele foi até o encontro dela, usou a visão de calor nela. E até então foi assim que eles se conheceram. E ela começou, nesse que ela conheceu ele, começou a perseguir os rastros deles, foi onde encontrou a fazenda dos Kent. Aí foi uma mudança aberrante, porque o Clark, para a história dos HQ, ele deu o nome de Super-Homem, né, pro Super-Homem, enfim, foi a Lois devido o símbolo de S no peito, do uniforme, conforme o segmento dos HQ. E o emprego de repórter, né, Clark Kent no caso, o emprego de repórter, o Clark Kent ele conseguiu, perante os HQ, tem aquele boato dele redigir rápido no datilografia, que agora, né, é totalmente um curso morto, seria digitação, mas também quem consegue catar milho rápido tá boneco. Sobre toda a trajetória do Super-Homem, mas houve mudanças, né? E o que acontece? No decorrer do filme, ela sabe de tudo dele. Tudo. E vem aí a nave do Zod. Por que o Zod saiu do. Caramba, qual é o nome do negócio? É fantasma. Oh, caramba, esqueci o nome do negócio aqui.
Nossa, cara, me deu branco. Pera aí, que eu vou ver aqui no Google aqui. É Zona Fantasma. Zona Fantasma, já lembrei. Como o Zod escapa da Zona Fantasma? Foi na explosão de Krypton. Ele escapa da Zona Fantasma. Aí ele utiliza o aparelho da Zona Fantasma pra... Assim, ele pega todos os motores que fazem a Zona Fantasma ali, a abertura da Zona Fantasma. E ele pega, acho que duas naves, uma nave lunar kryptoniana que ele encontrou e a nave dele, onde os kryptonianos da revolta foram condenados, né, pelo o nome do uma revolta militar, por assim dizer, uma rebelião armamentista, uma coisa assim que teve em Krypton. Que até então o Zod ele apoiava os argumentos de Jor-El, mas eles passaram a lutar porque o Zod ele queria sacrificar muitas vidas em Krypton para poder dar seguimento ao que o Jor-El tinha passado, mas o Jor-El não aceitou isso. Aí eles passaram a lutar. Aí o Jor-El pegou um, um fóssil que ele tem todo o segmento, todo um mapeamento ou coisa do gênero assim do DNA de todos os kryptonianos. E ele ingeriu, ele transferiu as células desse fóssil pro corpo do Kal-El. E esse fóssil, né, ele era a chave para manter a civilização kryptoniana viva, porque eles utilizavam desse fóssil que tinha o mapeamento genético de todos os kryptonianos para fazer a gestação artificial dos kryptonianos. E o Jor-El a Sarah, que é a mãe biológica do Super-Homem, fizeram o Kal-El da forma antiga, né, da forma que todos nós conhecemos, né? E isso desencadeou, assim, pro Zod aquilo era uma blasfêmia. Tem muitos símbolos religiosos durante o filme também. Quem é ateu consegue ter um segmento crítico referente a isso, consegue copiar algumas simbologias religiosas no filme. E nesse momento que o Zod ficou sabendo que o o Superman foi feito de uma forma tradicional, aí eles passaram a lutar, coisa do gênero assim. Aí ele queria o fóssil, o Zod queria o fóssil para poder dar seguimento ao plano dele, para um bem maior de Krypton, né, entre aspas. Aí ele acaba matando o Jor-El, a Sarah faz um lançamento da nave e o Zod é preso. O Zod é preso, é feito o julgamento dele. E quem faz o julgamento dele não é o Jor-El como nos quadrinhos, ou como no filme, no antigo filme. É a Sarah que faz, ou a mãe dele, junto com a Assembleia, onde eles são condenados à Zona Fantasma. Mas não são só os três, que seriam o grandão lá, o Zod e a subcomandante dele lá, uma mulher lá, uma kryptoniana. São um monte, cara, uma porrada. E quando eles se libertam eles todos, né, os kryptonianos. Porém, quando eu não vou contar por questão de direito autoral e também por
por deixar a curiosidade para vocês, quando o Super-Homem aqui na luta com eles consegue abrir a Zona Fantasma, todos eles são sugados por... são sugados para a Zona Fantasma, todos os kryptonianos. O que é a Zona Fantasma antes de tudo, né? Pô, tá falando de Zona Fantasma aí, mas tem pessoal que não é fã de HQ e fica boiando. A Zona Fantasma é uma prisão de última instância, assim, que os kryptonianos utilizavam. Que seria o quê? Seria um tipo de um purgatório para os vivos. Você nem morre e você também não fica vivo. A sua consciência fica vagando para um infinito, sabe? Vamos, entre aspas, dizendo assim, eternamente, né? E esse é a Zona Fantasma. Aí só o Zod que não é sugado. Aí eles começam a entrar em combate corporal. Mas todo mundo fala que nas edições anteriores, o Super-Homem, quando ele leva os kryptonianos para a Zona Fantasma, ele sente quando você entra na Zona Fantasma não tem mais saída. Tirando aquela explosão gigantesca que teve de Krypton, que abriu a brecha na Zona Fantasma, não há mais saída. Uma vez que se entra na Zona Fantasma, não se sai mais. E o Super-Homem, ele vê isso como uma morte. Eles tipo relacionam como morte. E teve uma edição antiga que quando ele aprisionou o General Zod e os outros dois kryptonianos na Zona Fantasma, ele ficou muito depressivo. Por quê? Porque todo mundo sabe que o grau de consciência do Super-Homem para ajuda altruísta é não envolver morte. Ele não apoia a morte, né? Ele não mata, simplesmente isso. Ele não mata, ele não gosta de matar, ou coisa do gênero, né? Devido à criação dele, né? O modo altruísta dele ser, ele relaciona a morte como uma coisa muito ruim. Tanto é que eu recomendo, mudando um pouco de assunto, a edição do Injustiça, Deuses entre Nós, que é quando o Super-Homem se torna ditador. Tá? Leiam essa edição que é muito bom, muito bom. Se todo mundo pensasse, se o Superman começasse a matar, o que queria acontecer. É muito boa essa edição. Enfim, voltando ao assunto. Eu vou deixar a imagem aí. Voltando ao assunto. Então, eles passaram a ter luta corporal. Só o Zod e o Super-Homem. Porque na história anterior eram os três. Eram só os três. Né? No filme, isso é kryptoniano pra cacete, mano. Então a luta é sinistra. Aí eles passam a ter luta corporal, claro. Aí no momento de mobilização que o Superman consegue mobilizar o Zod, ele solta um raio de calor na direção de umas pessoas. Aí o Super-Homem tenta desviar ele, com o gênero, mas também ele tá forte, né? Aí ele segurando lá a cabeça do Zod lá, tal, dele tal. Aí o Zod fala que nunca vai parar, que ele vai matar ser humano por ser humano, né? Pra ferir ele, porque ele praticamente destruiu as esperanças que o General Zod tinha de reviver Krypton, né? Da forma dele, claro. Aí ele acaba matando o Zod, quebrando o pescoço dele. É uma cena muito forte do filme, entendeu? Até eu vou falar, o filme chama muita atenção. Teve um momento que tinha uma molecada lá bagunçando no cinema, que eu ia tretar com eles logo logo. Nem precisei fazer nada, o filme calou todo mundo. Incrível como esse filme foi muito bem feito. E quando ele mata o Zod, ele fica muito triste, ele grita, tal, daí a Lois vai lá e ampara ele.
Essa é uma cena muito forte do filme. E quando o filme ele vai terminando, ele é como se estivesse começando, né? Que aí ele adota, né, o alter ego dele de Clark Kent mesmo, pra tá indo, e ele escolhe ser repórter por ele estar à frente dos problemas, tipo, pra ninguém questionar quando ele vier perguntar o que tá acontecendo, quando ele fizer perguntas ou coisa do gênero assim, pra ele poder estar mais a par dos problemas em geral, pra ele poder estar ajudando. E a Lois mantém o segredo dele, não acontece nada de referente à memória dela, tal, ela fica ciente do de ele ser o super-homem. E, e o filme, nossa, o filme termina basicamente assim, né? E eu, a única crítica, né, que eu tenho é que foi distorcido, sim, foi distorcido. Porém, para quem é fã de HQ e conhece a história do Super-Homem, vai ver que foi uma distorção necessária. Eu tentando buscar na memória aqui algumas cenas, né, que representa o, as mudanças, mas se eu puxar muita coisa aqui, eu vou acabar contando o filme todo. E eu quero que vocês vejam, porque foi assim, e independente. A gente não pode se chatear com as mudanças. Tem um conteúdo que eu tinha esquecido, referente àquela frase que o Jor-El faz pro, pro Kal-El quando ele tá na nave já para partir. É uma frase que simbolizou na década de 70, fez retornar a frase no retorno, e nesse filme o Jor-El não falou, que é uma frase muito bonita, que é: você verá a minha vida através dos seus olhos, assim como a sua vida será enxergada através dos meus. O filho se torna o pai, e o pai se torna o filho. O filho se torna o pai e o pai se torna o filho. Muito bonita essa frase. E no filme ele não diz essa frase. Ele só tem aquela discussão entre a Sarah e o Jor-El. Vão persegui-lo, vão matá-lo. Aí o Jor-El diz que ele será um deus entre os terráqueos, né? Que o sol amarelo vai deixá-lo forte. Enfim. E realmente é isso aí. A gente fica assim um pouco chateado. Pô, mas não é isso que acontece. Mas todo filme, todos sabem que tem a mudança de gênero entre filme e quadrinho. Todo mundo sabe, desde quando saíram os primeiros filmes que eu digo de heróis, num complexo geral, tem uma mudança na estrutura dele no filme. Não é uma coisa no filme passa a ser outra. Então, o diretor, por ele ter sido visionário, ele melhorou muito o aspecto do que todos conhecem do Super-Homem. Porque quem assiste o filme passa a ter uma surpresa. Entendeu? E é isso. Eu fico tentando lembrar de alguns trechos que até foram importantes, mas até deixo para vocês a surpresa. Eu, como fã assim, do Super-Homem, o conteúdo que eu passei para vocês, claro que não foi o suficiente, porque o Super-Homem ele é considerado tirando o Fantasma, que ele não é registrado como o primeiro herói,
né? Historicamente, mas em um registro oficial, o Super-Homem ele é o primeiro herói criado, assim, tirando, né, Cavaleiro Solitário, Fantasma, porque tem a data de, como é que eles falam, né? Né, registro, direitos autorais, coisa do gênero assim. Eu não sei, eu não sei se eu passei um conteúdo bom. Esse vídeo foi um vídeo muito longo. Eu minha pretensão não era ser engraçado nesse vídeo, e sim passar o conteúdo correto do filme, do porquê das mudanças, porque quem vai assistir o filme vai quem é fã de HQ vai ver as mudanças, e isso pode gerar críticas ruins perante o filme. Eu que nem eu vejo positivamente, da mesma forma que eu tinha visto positivamente o do Retorno, assim que eu vi. Mas hoje eu vi que o Retorno realmente não ficou a desejar. Hoje, vendo o filme do Super-Homem, do Man of Steel 2013, O Homem de Aço, eu fiquei muito impressionado, gostei muito do filme, assim, em questão realista, né? Se você for levar num universo paralelo de que realmente, né, houvesse algo do gênero próximo à realidade, seria basicamente isso mesmo, entendeu? Seria impossível seguir aquele segmento de cultura que nós temos referente ao Super-Homem. Espero que vocês tenham gostado, assistam o filme, vale a pena. E estamos aí. Um abraço e até a próxima.